possível a gente acumular um patrimônio de 3 milhões de reais ganhando aproximadamente 5 mil por mês? Fique comigo até o final que hoje eu vou te contar qual foi a estratégia e junto com a calculadora do cidadão, que é um instrumento desenvolvido pelo Banco Central, eu consegui organizar isso daí. Olá, meu nome é Luciana e esse é o canal Flexões e Reflexões, um canal criado para estimular você a fazer as coisas que te inspiram. E hoje eu quero tratar de um assunto de como eu fiz para encaixar dentro da minha realidade financeira essa possibilidade de acúmulo de 3 milhões, ganhando mais ou menos 5 mil por mês. Vou te contar uma história. Semana passada, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, o meu canal tinha 1 inscrito. E durante a semana as pessoas foram assistindo e algumas pessoas foram se inscrevendo. Inclusive, não importa, eu tive que ensinar minha mãe que ela tinha que apertar naquele botãozinho lá de se inscrever. Mas as pessoas foram se inscrevendo e num determinado dia tinha 22 inscritos no meu canal. Eu fui pra casa, todo cachorrinho abandonou o rabo e brinquei. Amor, meu canal bombou na net, tenho 22 inscritos. E o José Luiz me disse: Luciana, eu acho que você devia dizer que o seu canal cresceu 22 vezes. E eu rebati: ah, é verdade, foram 2.200% de crescimento. Nós demos risada e esse assunto morreu por aí. Mas aí eu fiquei pensando nessa premissa, né, de que os números não mentem jamais. E como isso é verdade e não é ao mesmo tempo. Sim, os números eles são exatos, mas a percepção que nós temos em relação aos números, eles mudam muito conforme a gente coloca, que é o que aconteceu nesse caso. Não mudou o fato de que eu tinha 22 inscritos no meu canal, mudou o fato de que a forma como isso foi exposto. E dá a impressão que, uau, cresceu 22 vezes o tamanho, não parece que é uma coisa grande? Ou, nossa, um crescimento de 2.200%, qualquer crescimento que haja nesse sentido, a gente tem a impressão de que ele é muito grande. E esse sentimento em relação aos números aconteceu comigo quando eu fui organizar os meus investimentos para a minha velhice. Eu aprendi, e aí em nome da premissa maior desse canal, que é da integridade, tudo que eu trago aqui acontece de verdade, acontece ou aconteceu de verdade. E eu sempre vou demonstrar qual a fonte que eu aprendi o que eu estou trazendo aqui. De novo, e isso é muito importante dizer, eu não estou dizendo que o meu jeito é o jeito certo. O que eu estou dizendo é que eu apliquei isso que eu conheci da forma como eu posso aplicar. E o que eu estou passando para vocês, e eu espero que isso possa te inspirar a você também criar os seus mecanismos, a também fazer as coisas que te inspiram. Mas enfim, eu aprendi esse conceito que eu vou explicar hoje, que é essa estratégia, no canal do YouTube Me Poupe, que é da Natália Arcuri, que é um canal fantástico, eu sigo ela já faz muito tempo, eu já implementei muitas coisas do qual ela ensina, já aprendi muito sobre aplicação com ela me ensinou num passo a passo como criar conta em corretora. Ela tem um sistema que ela chama de 70-30, que ela diz que 30% do que você ganha, ele precisa ser utilizado para você no futuro e 70% para você agora. E esses conceitos dela eu fui implementando na minha vida, não foi de um dia para a noite, mas eu consegui fazer isso. E aí, em relação a essa cifra dos 5 milhões, o que aconteceu? Eu comecei a me perguntar como que eu queria que a minha velhice fosse. Porque quando você vai virar de décadas, não sei se aconteceu com vocês, mas a gente tem uma tendência das crises, de mudança de décadas, principalmente mulheres. Eu cheguei aos 30 anos e aí você começa a se perguntar, beleza, eu achei que com 30 eu ia ter isso, aquilo outro e não tenho nada ainda. Ou agora eu tô na virada dos 40 e agora eu começo a me perguntar, beleza, Luciana, você já construiu, em tese, o básico, já tem casa, já tem carro,
E como é que vai ser a sua velhice? E aí, respondendo essa pergunta, eu comecei, e aqui é importante sempre aquele conceito de você primeiro definir o teu propósito, para depois você definir o como e o que você vai fazer. Para definir o valor de 3 milhões, não foi um valor aleatório. A pergunta que eu respondi para esse valor de 3 milhões é, beleza, quando eu tiver 70 anos, dentro da realidade em que eu vivi a minha vida toda e dentro da realidade que eu vivo hoje, quanto que seria um salário viável para que eu pudesse passar uma velhice confortável? Eu entendo que para mim, de novo, dentro da minha realidade, considerando que as minhas médias salariais são essas, então, chegar na velhice conseguindo receber de renda passiva o valor de 15 mil reais, era um valor que era bastante viável. Então, o que eu fiz? Eu fui para a calculadora do cidadão, que ela está no Banco Central. Essa calculadora, outra coisa que eu aprendi no site da Natália Arcuri, num dos vídeos dela, ela permite que você faça contas de vários aspectos financeiros. Inclusive, eu até trouxe a colinha aqui. Quando você entra lá na calculadora, você vai entrar no site do Banco Central, vai procurar lá dentro calculadora do cidadão, e lá na calculadora do cidadão você pode fazer conta em relação a financiamento de prestação fixa, os valores em relação a isso, taxas de juros e tudo mais, valores futuros de um capital, correção de valores e também aplicação de depósitos regulares. No meu caso, o que me interessava era essa aplicação de depósitos regulares. Porque a partir do momento que eu defini um valor, eu precisava saber quanto que eu precisava, e eu tinha 30 anos, que é o valor mensal, né, quantos meses eu precisava estabelecer quanto é que eu tinha que guardar por mês, para que eu pudesse então alcançar essa quantidade, né, esse valor total. E aqui é muito importante porque assim, e daí remete à história que eu contei no início, de como os números, eles podem ser assustadores e eles podem, a gente pode se sabotar nas nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Por quê? Eu nunca, essas cifras de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, são cifras que elas não cabiam dentro da minha cabeça. Porque o nosso natural, ou pelo menos o que eu sou tratada até agora preciso de 100 mil para comprar o carro, preciso de 150 mil para construir a minha casa, os meus valores, eles giram em torno disso. Então, na minha cabeça, 1 milhão é muito dinheiro. E aí é que vale a questão de depende como esse número vem para você e depende como você se sente em relação a ele. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para a calculadora do Banco Central e comecei a brincar, porque no início eu não fui para a calculadora para fazer essa conta. No início, o que eu fazia era, como eu tenho um planejamento de viajar todos os anos, já faz algum tempo que eu faço isso, eu usava essa calculadora para definir, por exemplo, eu tinha lá 5 mil reais que era o que eu queria gastar com a viagem. Então eu sabia que eu ia conseguir fazer uma aplicação lá de 12 meses de X% ao mês. Quanto que eu precisava guardar por mês para ter esses 50 mil? Para ter esses 5 mil. Então eu ficava sempre brincando, essa calculadora ela já vinha me ajudando a fazer algum tempo. Mas quando veio essa cifra de 3 milhões, ela meio que bateu em mim e me deu um certo desespero. E aqui eu até preciso abrir um parênteses em relação a isso, que tem a ver com o nosso cabeção mesmo. Quando eu pensei na capa desse vídeo, eu adoraria ter essa habilidade no Photoshop de uma foto minha com a cabeça aberta e as informações sendo socadas lá dentro. Claro que a minha habilidade técnica no Photoshop não permite isso ainda, permite a capa que eu fiz e que você teve acesso. Fecha parênteses. Mas esse número, ele bateu, 3 milhões, ele batia em mim e me assustava. E eu achava que ele não era possível. Até o momento em que eu coloquei dentro das variáveis lá na calculadora e eu descobri que eu precisava guardar
R$28.500 mais ou menos por ano. 28 mil é um valor que eu acho que dá. E aí eu dividi um pouquinho mais, dividi por 12. E aí dava mais ou menos R$2.500. Quando esse R$2.500 chegou para mim, eu pensei, não, tudo bem, eu não posso guardar 50% do meu salário, porque ainda não dá para fazer isso, eu não tinha me organizado para isso. Mas eu posso guardar mais ou menos R$1.000 e R$1.500 eu vou fazer de renda extra. E aí a pergunta que eu comecei a fazer é, que renda extra que eu posso fazer que vai me dar R$1.500 para que eu possa, então, economizar R$2.500 por mês mais ou menos, que no final do ano vai me dar os 28 mil que eu preciso, né, 28 pedrada, e que isso no final de 30 anos vai me permitir então o acumulado de 3 milhões. E a partir do momento que esse número ele entrou no meu cabeção e eu compreendi que ele não era um número tão assustador assim, as coisas mudaram. E o interessante de você ter meta é porque você consegue mensurar sua meta. Então eu entro hoje dentro eu tenho conta em 2 corretoras hoje. Eu entro dentro das contas das minhas corretoras e eu consigo ver quanto que eu já consegui colocar. E todos os meses eu estudo um pouco mais para tentar buscar investimentos cada vez melhores. Dentro do meu perfil de risco, obviamente. Mas isso também é material para um outro vídeo. Enfim, para concluir, que eu espero que isso te inspire. A estratégia que eu montei, então, foi dividir esse valor mensal dentro das minhas possibilidades de trabalho. E isso só foi possível porque eu acessei essa ferramenta que foi desenvolvida lá no site do Banco Central. Precisa ser a calculadora do Banco Central para fazer isso? Não. Qualquer calculadora serve se você souber fazer essas contas. Talvez você não tenha dificuldade nenhuma com esses valores. O que talvez você precise fazer é simplesmente definir, beleza, que valor que eu quero de patrimônio ao final. Ou talvez você já tenha isso definido. Enfim, espero que isso tenha te inspirado a você também organizar em metas as coisas importantes para você, para que você possa fazer as experiências que são experiências que vão te fazer crescer, que vão te dar resultados, e não para você só passar uma vida sem objetivo, porque os meus 30 anos vão passar. Eu vou ter 70 anos algum dia, espero eu. Eu tenho a opção, ou eu guardo isso e quando eu chegar com 70 eu vou ter salário de 15 mil, ou eu não me importo com isso, sabe Deus o que acontece e aguardo pelo INSS, que provavelmente, que hoje o teto é de 5 mil e poucos reais, e vou ser feliz. Eu prefiro a primeira opção. E você? Enfim, muito obrigada pela companhia. Se esse vídeo se esse conteúdo fez algum sentido para você, por favor, se inscreva no meu canal. Todas as semanas a gente vai ter assuntos diferentes aqui. Compartilhe com quem você acha que também possa gostar. Enfim, deixe seus comentários, me conte aí que estratégia que você está fazendo, se você não está fazendo ainda, o que você está planejando fazer. Lembre-se sempre, vamos dar os primeiros passos, vamos aprender fazendo. Porque ainda é uma das melhores formas da gente aplicar os conhecimentos que a gente tem na vida.